Primeiro, Patrícia, que arraso, que pesquisa consistente. Gente, o trabalho da Tendere é fantástico, toda essa pesquisa que ela traz para a gente é fundamental para trazer os direcionamentos. Eu digo que criação e desenvolvimento de coleção não funciona se a gente não entender como é que as pessoas estão pensando, como as pessoas estão consumindo e como a gente pensa a nossa marca. Então é fundamental a gente estar antenado e a Tendere arrasa, a Patrícia arrasa. Parabéns! Bom, para quem não me conhece, sou a Márcia Crossi, diretora da DGNG, que é uma consultoria direcionada ao setor joalheiro, na parte de construção de marca, de pesquisa de tendência e, principalmente, a gente tem o DGNG Book, que é um caderno, que a gente está na segunda edição dele, onde a gente faz uma pesquisa nos principais birôs de tendência, inclusive a Tendere a gente também utiliza, as dicas preciosas dela, como WGSN, Pantone, Carlan, para poder entender o que está acontecendo e a gente faz a tradução das tendências para o setor de joias, folhados e bijuterias. Então, o nosso material é um caderno de interpretação de tendências. Então, hoje o que eu vou apresentar para vocês aqui não vai ser um monte de imagens para inspirar a nova coleção de vocês, e sim a forma de vocês pensarem como que vocês devem desenvolver a nova coleção. O que muda muito, porque toda vez que a gente pega uma imagem e transforma ela em cima de uma inspiração que já existe, a gente vai fazer alguma coisa muito parecida. Mas se a gente pegar o conceito e entender profundamente o conceito, a chance de eu fazer, de conseguir criar uma joia, ou uma bijuteria, ou um folhado que não exista ainda, é muito grande. E eu vou conseguir ter uma abrangência de mercado muito mais relevante. Então, começando aqui para explicar para vocês um pouco, o caderno é escrito pela Daniela Jacon, que está aqui com a gente também, que faz parte da criação e da pesquisa do book, da Mônica Matarazzo e a minha participação. Nós três juntas fazemos todas as pesquisas, todas as interpretações, seleção das peças, criação das cartelas de cores. Então ele é um material, é um e-book digital, onde a gente traz desde cartela de cor, painel semântico e direções criativas que vão nortear todas as linhas. Então, o importante é entender, dentro das macro tendências que a gente apresenta, qual é mais adequada para a sua marca. Então é importante conhecer todas elas e selecionar dentro delas qual fala com o seu consumidor final, qual fala com o seu público. Então, ele funciona dessa forma. Nós temos 4 macro tendências. Dentro de cada macro tendência, a gente tem 3 direções criativas. Então, são interpretações da grande macro que a gente dilui em 3 interpretações que tomam formas e materiais diferentes. Tá? Então, a primeira dela é o fluido, a nossa grande, que a gente definiu a primeira, é o fluido cinético, a segunda é o cultural ethos, a terceira soul feeling e a quarta hashtag tomorrow. Então, eu vou estar falando de cada uma delas, da parte conceitual de como a gente chegou, o que elas representam, para poder vocês entenderem como vocês podem estar aplicando cada uma delas, não no desenvolvimento de uma nova coleção. Então, fluido cinético. Quando a gente pega o cinético dentro da arte, toda vez que a gente traz a sensação de movimento. Então, depois de tudo aí que a Patrícia falou pra gente, a gente percebe que mesmo parados durante a pandemia, a gente continua em movimento. Movimento interno, movimento da forma de pensar, de reflexão, de mudança do nosso interior. Então, por mais que nós estivéssemos fisicamente paralisados, a gente nunca se moveu tanto, né, como em pensamentos, em novas possibilidades de viver, de adaptação e de construção de outras formas de ser feliz dentro desse novo cenário. Então, na arte cinética, toda vez que a gente simula o movimento, que a gente traz uma representatividade da sensação do movimento, é a cinética. Eu olho, parece que ele está se movendo, embora seja uma forma estática. E o fluido, porque a gente tem a questão das coisas que são
a gente mudou a forma de pensar e a gente não tem mais uma verdade absoluta. Então, o que eu tinha certeza há 2 anos atrás, hoje eu já não tenho mais certeza. O que eu achava que era A, hoje eu não sei se é B ou se é C. Então, as nossas ideias, os nossos conceitos fluíram. Eles estão mudando do estado físico. Nada que era absolutamente mais sólido continua tão sólido. A gente teve que se moldar, teve que se escorrer para um novo formato. Então, isso refletiu muito forte dentro das formas gráficas. Então, a gente vai ver, vou mostrar alguns exemplos de como a gente percebe isso hoje em vários elementos, tanto na joalheria, quanto no folhado, quanto na bijuteria, quanto em todos os outros formatos, tá? Então, a gente tem como palavras importantes de reflexão nessa tendência a transformação, a fluidez, a arte, né, que eu falei, a dobradura, que vai se desdobrando, né, e vai tomando uma nova forma, um origami, que pega uma folha plana e eu dobro e construo uma forma tridimensional. Então, a gente vai transformando as coisas de algum estado para um novo estado. Então, a gente tem também a iridescência, que ela traz o quê? Que não é absolutamente branco, não é azul, não é rosa, ela tem uma cor, furta a cor, né? Ela tem uma mudança de percepção de cor. Então, isso para mostrar como a gente não está com as certezas absolutas, né? As coisas estão realmente em movimento ou com a sensação do movimento. Então, a primeira direção criativa dentro do fluido cinético, a gente deu o nome de fluidias. São essas ideias fluidas. Então, como a gente está trazendo aqui, essa foi uma peça de passarela, que já mostra essa iricidência na peça, mostrando esse efeito furta-cor, de uma folha que está se amoldando, e uma forma que é uma gema aqui, mas parecendo um líquido contido, né? Então, é uma imagem de um material sólido, mas dando a conotação de que ela está líquida. Então, eu não sei se eu pôr a mão, se ela é água, ou se eu colocar a mão, ela é dura. Então, eu tenho uma sensação de que ela está escorrendo, que ela está derretendo, que ela está pingando, e que ela saiu do estado sólido dela. Então, nisso a gente percebe em formas com aparência de derretimento, que as peças estão escorrendo, que elas estão deformadas, que elas sofreram uma temperatura e começaram o processo de derreter. Então entra muito aqui a técnica do ouro, mas dando o aspecto de começando o processo de derretimento do metal, ou então nas gemas simulando essa forma de polidas, né, fazendo um cabochão, formando uma gota escorrendo, né? Então a gente tem todos esses elementos. E a gente também tem essa sensação de uma transparência, né? O que a Patrícia falou muito dessa transparência que as pessoas estão querendo em tudo, aparece muito nas formas. Muitos elementos transparentes entrando como o acrílico, como o cristal, como formas dando, né, mesmo tendo cor, mas tendo transparência e amoldado como se fosse um papel, como se fosse um processo meio de amassando ou derretendo. Então, dentro do fluido cinético, primeira direção criativa, fluidias, ideias fluindo. Então, isso é legal para a gente trazer na hora da construção. Como que eu posso derreter ou mudar o estado físico do que eu já tenho e dar uma nova forma? Ou apresentar esse processo, uma joia que começa numa forma e meio que derrete e forma uma outra coisa. Mostrar o processo também é muito interessante. Segunda direção criativa do fluido cinético. Move yourself. Mova-se, né? Faça o movimento. Então, mesmo sendo uma peça estática, ela sugere o movimento com os fios, né? Mesmo essa imagem que traz ilustrada aqui, ela simula o movimento mesmo estando parada. E aí a gente tem uma gama de peças que, mesmo estáticas, eu tenho a percepção do movimento, da forma como a luz reflete no metal, ela parece que está dando movimento, né? A forma como eu enrolo o fio do metal ali, mesmo estando rígido, ele dá uma sensação de que aquilo está se movendo, que não está terminado.
Aqui eu não sei onde ela começa e onde ela termina, porque ela vai girando, né? Então essa sensação, mesmo aqui estática, se eu olhar da direita para a esquerda eu vejo uma cor, se eu olhar daqui, da esquerda para a direita eu vejo laranja, se eu olhar da esquerda para a direita eu vejo roxo. Então, isso, né, Cruz Diez, que é um artista espanhol, ele usa muito essas técnicas dentro das obras de arte dele. Aconselho vocês a pesquisarem, ele é um dos ícones, né, da arte cinética, e ele faz muito essa brincadeira de você ter percepções diferentes de acordo do lado onde você enxerga. Então, isso a gente pode trazer hoje, até em função da tecnologia 3D, da forma da prototipagem, a gente consegue construir formas tridimensionais, extremamente leves, com essa sensação de movimento. Então, explorem esse movimento, né? Essa amplitude, a peça inflada de ar por dentro, dando uma sensação dos fios, trazendo um elemento mais vistoso, com uma percepção de metal menor. Né? Então, isso acaba trazendo um produto que, visualmente, ele impacta uma percepção de valor mais baixo do que ele tem de metal. Então, é muito importante explorar isso, essa possibilidade de movimento, sem ele ter. Eu estou apanhando aqui desse passador aqui. Terceira direção, gente. Fold Mood, que é a dobra, né? Quer dizer, é dobrar, fazer a dobra. Que entra muito a inspiração do origami, que é partir daquela folha plana e dando o efeito tridimensional, mesmo fazendo, olha, aqui está um corte com serra, gente. Né? Eu estou vincando a peça com a serra e eu dou a sensação do movimento. Parece ali uma superfície plana, mas parece que ela foi vincada e que ela passou por uma dobra e desdobrou. Então eu sugiro o movimento sem ter o movimento. Então é bem interessante explorar essas possibilidades que o metal traz de forma fantástica. Aí a gente tem sobreposição de chapa, dando também a sensação, você vê que ela está semi-abaulada, sobrepondo uma a outra, né? Essa sobreposição também sugere essa possibilidade do movimento. E aí o piramidal, aquela brincadeira de dobra de papel, que você vai abrindo, que fruta que é, sabe aquelas brincadeiras que a gente tinha, trazem todas essas peças que ficam com um efeito mais tridimensional em função das dobras que elas trazem. E consequência dessas chapas mais exploradas pelas suas texturas, a gente teve muito a volta dos brincos study, que a gente fala. São esses brincos maiores, presos na orelha, de forma abrangendo quase todo o lóbulo da orelha, muito próximo, né? Até em função da gente estar fazendo muito zoom, a gente está fazendo muito... a orelha tendo uma evidência muito grande durante a pandemia. Os brincos, a gente está no orelhismo, né? Essas composições de orelhas, isso vai continuar, e também com uma peça única num volume maior. Segunda direção criativa, gente, cultural ethos. O ethos é a nossa origem, né? É a nossa cultura, é o que a gente aprende interagindo com o local, com o que a gente, é o que a gente absorve do meio onde a gente está e da onde a gente é criado, dos hábitos culturais, das heranças ancestrais, que estão relacionadas aonde eu vivo, aonde eu interajo. Então, eu crio uma cultura de acordo com a troca com a experiência local. Então, isso traz, no período da pandemia, a gente ficou com esse desejo da viagem, né, de estar viajando sem poder estar viajando, mas a gente nunca esteve tão presente visitando outras culturas e experimentando a comida do vizinho, do produtor local, que também faz alguma coisa. Eu nunca morava no bairro e nunca tinha percebido. Então a gente começa a valorizar o que a gente tem, às vezes, de mais simples, que está perto da gente, e também de outras culturas. Então a gente tem uma troca de experiência cultural, e isso vai se misturando dentro de mim, criando uma nova estética. Então a gente tem aqui algumas palavras que trazem a questão desse cultural ethos, que é o viajante, é o andarilho, é essa pessoa que sai viajando pelo mundo, colhendo objetos ou vivências ou experiências que transformam a vida dele na questão estética, de como ele sente os valores,
como ele valoriza as pessoas. Então ele sofre uma transformação em função das experiências que ele vive no entorno dessas viagens. Né? O andarilho ele vai, mas ele nunca volta igual, né? Porque ele colhe experiências muito importantes no caminho dele. Né? Então ele é um colecionador de objetos, colecionador de experiências. Então eu dou valor à história, a alguma coisa que eu vi, um ritual que eu presenciei. Então, como eu visitei várias culturas, eu experimentei as crenças, né, os rituais que elas oferecem, e eu acabei sendo contaminado por isso. Então eu passo a acreditar não só na minha origem religiosa, na minha formação, mas eu começo a virar um pouco mais sincretista em relação a isso. Eu misturo várias crenças, né? Então eu começo a usar amuletos que tem aqui uma Nossa Senhora, mas eu tenho também um pé de coelho, eu tenho um olho grego, eu tenho um símbolo de algum deus, de alguma cultura, e eu uso tudo isso misturado, e eu tenho a sensação que se eu perder algum deles, eu estou desprotegido. Então eu começo a ter uma crença absoluta, eu tenho que andar com todos aqueles meus tatuagens para estar me sentindo seguro, né? Tatuagens não, eu diria que são mais símbolos hoje colhidos dentro das culturas, né? Então é uma estética sem fronteira que mistura elementos e o valor muda de forma consistente. Então, por exemplo, a primeira direção criativa dentro do Cultural Ethos é o Hiker Spirit, que é o espírito do andarilho. Então, é isso, ele sai pelo mundo carregando o que ele pode carregar no corpo dele, né? Ele carrega esses elementos e ele pode achar uma gema que ele não está preocupado, às vezes, com o valor monetário da gema, mas pelo valor afetivo que essa gema passa a ter para ele. Ele achou, ele estava lá numa praia, ele achou uma concha, ele pega essa concha e monta um colar com essa concha. Ele está andando, ele achou uma pedra, ele pega essa pedra e faz uma cravação assim, meio que simples, num anel, e ele anda. Então aqui a gente tem uma aparência mais rústica, menos acabada, com menos refinamento de acabamento, porque aqui o valor está no sentido do que você colheu e não no processo da manufatura dele. Então muda um pouco o valor aqui estético. Então aqui entram bastante esses símbolos étnicos, né? Que a gente pode achar em diversas culturas. Não tem uma cultura em evidência, porque a gente vira um popurrí dessas culturas, né? A gente vai buscando um pouco de cada uma. As pessoas estão viajando para o mundo inteiro hoje, né? A gente, quando pega o destino, principalmente dos brasileiros, a gente tem locais mais variados. As pessoas não querem mais ir nos centros urbanos, elas querem vivenciar experiências em lugares diferenciados, pouco habitados, onde ela tem um contato mais profundo com a natureza, com o local, com a comida local, com as crenças locais. Então isso mudou muito, muito interessante isso. Até a gente pegou uma pesquisa grande das agências de viagem, quais são os principais destinos que os brasileiros estão buscando, e mudou completamente, né? Antes a gente tinha os destinos, isso acabou. Então as pessoas estão querendo interagir de uma forma mais profunda com as culturas locais, e isso traz uma nova estética, vocês concordam? Na hora que eu frequento os centros urbanos, eu crio uma estética visual. Na hora que eu saio dos centros urbanos e vou viver uma coisa mais intensa numa comunidade local, eu começo a ter uma outra referência estética. Quando eu pego um tear, uma manta feita de um tear todo trabalhado, eu começo a ver uma beleza em outras formas. Eu começo a muda a minha percepção estética. Então, isso é muito importante quando a gente pensa no porta-joia do nosso cliente. Concorda? O que ele não tem ainda? O que ele realmente está dando valor? Né? Vamos pensar, ele já tem a Riviera, ele já tem o olho grego, ele já tem os elos, ele já tem... O que ele vai comprar? O que ele vai querer usar? O que realmente tem valor para ele daqui para frente? Então isso é importante a gente pensar um pouco, qual é a forma que a gente vai trazer um novo valor de percepção estética. Né? Então é importante a gente abrir a cabeça para pesquisar outras referências para trazer uma inovação, uma modificação ou um produto realmente diferenciado. Então aqui também entra a presença de peças com gemas opacas,
gemas únicas e incomuns. Então eu acho realmente essa gema, me apaixono por ela e não estou muito preocupado qual é o valor real dela, porque eu tenho uma relação afetiva com essa gema. Então eu mudo um pouco essa percepção. Aqui entram joias mais únicas, joias mais feitas à mão, tem uma relevância muito grande dentro dessa direção, né? Elas vão ser feitas exclusivamente para sustentar um objeto ou uma gema que eu achei. Aí a gente tem o terceiro dentro do Cultural Ethos, que é o Ritual Traveler, que é o ritual de viagem, né? Aquela pessoa que vive viajando. Hoje, um pouco antes de começar aqui a palestra, eu estava conversando com meu amigo Nivaldo, que está aqui na primeira cadeira, e ele é um viajante, gente. Ele vive viajando. Em 2 minutos ali, ele me deu altas dicas sobre viagem, onde eu alugar o carro, de que forma fazer, porque ele tem um ritual de viagem. Ele sabe aonde ir, o canal de fazer uma coisa, de fazer outra, porque ele já criou essa cultura da viagem. Ele está sempre viajando. Então, ele tem uma vivência e um olhar diferente. E ele vai trazer isso nessa experiência. Então, todos nós estamos buscando criar essa nova experiência de viagem, de criar um novo ritual, de criar uma nova forma. Então, na hora que eu tenho um ritual, eu vou pensar o que eu vou levar. Se eu vou viajar hoje, o que eu levo comigo e o que eu vou trazer? Né? Então, esse é uma reflexão interessante para a gente trazer qual é a joia que uma pessoa vai querer levar numa viagem. O que um viajante precisa? Né? E tem uma marca que fez um projeto muito interessante, que ela criou um mix de produtos para você levar na sua viagem. Então ela pensou, então se você está indo para a praia, ela montou um kit de joias para você usar na praia, que você potencialize o uso e a forma de compor essas joias para ir para a praia. Se você está indo para um lugar de neve, se você está indo para um lugar... E ela vende os kits de joias para você comprar e já poder atender todas as demandas durante a sua viagem. Então, a gente tem esse público que demanda isso. A gente pode criar formas de vender para esse público. E aí entra, gente, essa questão. Os animais, que a gente pega aqueles animais que têm crenças em cima dele, né? O macaco, o elefante, que é símbolo de sabedoria, né? O macaco, símbolo de esperteza, né? De rapidez, de discernimento. Então, várias culturas escolhem alguns animais como símbolos. Então, pode usar esses símbolos como novas peças e como criar joias usando esses elementos para criar essas peças colecionáveis e que você vai andar com ela, que tragam símbolos. Então, para formar mais ou menos isso, né? Eu tenho uma corrente com vários ícones colecionados, escolhidos, para que vão me trazer proteção. E claro que na hora que a gente está falando de cultura, a gente fala de crenças, porque cada cultura tem a sua crença. Então, daí a terceira direção dentro do Cultural Ethos é o Believe in Beliefs, que é essa misturar todas as crenças. Então, a gente tem todos os amuletos, um novo olho grego, né? A gente já explorou o olho grego de todas as formas e a gente vai continuar explorando ele. Ele vai ficando cada vez menos grego, menos óbvio, e ele começa a ter um olhar muito mais de visão, né? É um olho que vai abrir a minha visão muito mais do que um olho de referência grega. Então, olha que interessante, eu ainda tenho esse vestígio do desejo do olho grego, mas eu já quero ele em novas formas. Então a gente começa a perceber eles, tem vários, tem uns sobre escravejados, o olho que abre e fecha, o olho fazendo uma analogia com o terceiro olho, que é o olho da visão. Então a gente começa a explorar a forma, misturando outros elementos a ele e outras interpretações sobre esse novo olhar, né? E aí a gente entra como os chakras, né? A gente tem essas imagens que tem os símbolos sagrados, a gente começa a procurar e ter curiosidade para entender o misticismo de algumas culturas, o simbolismo, e eu começo a acreditar e querer, puxa, eu vou experimentar isso para mim, vou viver um pouco isso. Então acho que é esse desejo também que a gente está de viver um pouco outras experiências, outras culturas. Terceira direção criativa, né, gente? Soul Feeling, que é os sentimentos da alma, e aí é muito relacionado ao movimento pandemia e que a gente começa a ficar mais dentro de casa.
Então eu começo a ter uma observação sobre como eu penso, como eu estou me sentindo, os meus medos, os meus desafios, mas eu começo a ter um olhar mais simples, um olhar para dentro de casa, né? Como que é a minha vida dentro da minha casa, com a minha família. Então eu começo a ter uma valorização dos valores simples que a gente carrega dentro da alma. Então o primeiro que a gente traz, quer dizer, as palavras que a gente traz aqui é o equilíbrio. O que realmente é essencial para mim? O que eu preciso de fato para viver? Será que eu preciso de 300 pares de sapato? Meu caso, na hora que começou a pandemia, que eu adoro salto alto, diferente da Patrícia, que assumiu o tênis, eu sou uma apaixonada pelo salto alto. E aí, eu precisava de todos aqueles sapatos de salto alto? E a gente começa a refletir sobre isso, né? Como eu vou ter a minha vida depois da pandemia, os valores do que é necessidade, do que não é necessidade. Eu começo a pensar mais na minha alimentação, né? No primeiro momento todo mundo engordou, daí a gente começou a pensar que não, eu não posso, como é que eu vou cuidar da minha alimentação? Então a gente começa a pensar como que eu vou melhorar o meu bem-estar, como é importante eu estar bem, como é importante eu estar emocionalmente equilibrada e como eu preciso voltar a dar valor às coisas simples, né? Então a gente entra em questões como um abraço. Talvez o que a gente mais quisesse nesse período pós-pandemia é reencontrar as pessoas e dar simplesmente um abraço. Uma coisa muito simples. Então, essa direção dentro do Soul Feelings, a primeira que a gente tem é o Essence Way, que é o caminho essencial, o que de fato eu quero, o que realmente tem valor. E aí a gente tem formas como essa, como uma joia representando um abraço. Eu tenho a mão, né? A gente nunca viu tantas joias com a mão, porque o toque se tornou tão distante, a gente não pode tocar ninguém, a gente não pode pôr a mão em ninguém. Então, na hora que eu tenho, várias marcas investiram na construção de joias usando a mão de forma figurativa mesmo, bem anatômicas, né? Mostrando esse desejo de pôr a mão, de tocar, de acariciar, de tocar nas pessoas. A gente teve um número enorme de joias que vão trazer para carregar um óleo essencial, né? Quer dizer, eu crio uma necessidade de me sentir bem, de me sentir equilibrada, e a joia passa a ter a função de servir como porta-óleo, né? Porque o mais importante é o óleo essencial e não o porta-joia. Então começa a ter outra função dentro disso. A gente tem os chakras, né? Nunca teve tanta fala ou estudo ou exposição sobre chakras, né? O que a gente vai, que gema é para que ponto, né? Para qual é o benefício, né? Várias marcas estão explorando os chakras e os pontos e as gemas para poder trazer um bem-estar, a trazer um pouco do aspecto curativo das gemas, né? Tem uma curiosidade muito grande em relação a isso. E a gente volta com as joias tendo um lado afetivo, né? Então eu faço um bordado numa chapa de ouro e escrevo amor, né? Eu pego os relicários voltando com uma força enorme para trazer o que tem de valor. O que eu carrego dentro do meu relicário? Essa é uma pergunta. O que eu carrego? O que eu vou colocar dentro de um relicário? O que eu quero guardar e levar comigo para qualquer lugar? Então a gente começa a ter um lado, as joias com um sentido um pouco mais afetivo, as joias feitas de crochê. A gente voltou com essa questão o feito à mão interferindo junto com a joia, para perceber que teve uma humanização no processo, que passou uma mão ali naquele produto que eu estou comprando. Então eu sinto isso com mais afeto, eu sou mais impactado por essa emoção. O New Grow, que é a terceira dentro da Essence Way, é a New Grow, que é esse novo crescimento, novo germinar. E aí a gente teve uma situação muito forte que aconteceu durante a pandemia, que teve um dia em São Paulo que o céu ficou cor-de-rosa. Não sei se vocês lembram isso. Estava todo mundo em reunião de Zoom, todo mundo em casa, foi num período bem fechado aqui de São Paulo da pandemia. E aí, um monte de pessoas estavam na reunião de Zoom e todo mundo começou, gente, olha o sol, olha o pôr do sol. E todo mundo saiu da mesa e foi olhar o pôr do sol. Isso saiu nos jornais, isso ficou muito forte. E daí a gente para pensar, quanto tempo fazia que eu não parava para prestar atenção no pôr do sol, nas cores que ficam no pôr do sol.
Então, a gente volta a olhar o passarinho, a formar um ninho, as árvores fazendo as 4 estações. Então, a gente vê caindo as folhas, a gente vê nascendo as flores. A gente começou a perceber esse movimento. Eu acompanhei 3 sabiás laranjeiras fazendo ninho na minha casa, né? Desde o processo de fazer o ninho, colocar os ovos e nascer. Então, a gente teve tempo para contemplar o simples. Ver um cogumelo nascendo no jardim, ver a grama crescendo e tendo que aparar a grama. Então, isso trouxe para a gente um lado mais sensível de poder observar as coisas simples. E isso se refletiu diretamente nas formas. Então, a gente teve frutas aparecendo, a gente tem as frutas aparecendo forte nesses elementos, né? As frutas de jardim, né? Tudo que a gente pode criar no jardim, os cogumelos, né? Essa sensação da forma brotando, ó. O anel parece um caule crescendo, uma forma mais orgânica, mais delicada, um pouco mais minimalista, um pouco simples, de elaboração simples, para dar esse aspecto do germinar, do florescer, da fruta, do ninho, né? São todos os aspectos. Daí entraram os bichos como o sapo, como a abelha, como a joaninha, que são literalmente os bichos do jardim, a abelha. Então a gente teve uma proximidade de poder observar. Olha como é linda essa abelha, né? Eu parei para observar os detalhes da abelha que eu nunca tinha percebido. Eu tive tempo de olhar para ela, né? Então tudo isso acaba trazendo uma sensibilidade e novamente, gente, a gente vai construindo uma outra referência estética, né? De beleza, de percepção de volume, de detalhe de forma, de acabamento. Então isso traz uma sofisticação nos detalhes e a gente tem percebido, isso é uma atenção importante, as joias com detalhes mais trabalhados, mais elaborados. Entendam que isso não está relacionado a estarem com mais elementos. Ela pode ser uma forma simples, mas é uma forma muito bem feita. Então, ela tem uma sintonia mais fina, porque a gente tem uma observação mais profunda sobre ela. O recover, que com certeza eu acho que é uma das direções mais fortes, que é, gente, a reconstrução, né? É a reciclagem, é trazer, dar uma nova função a alguma coisa que você já tem. A gente nunca ouviu falar tanto de joias, né? Traga a sua joia para a construção de uma nova joia, o ouro reciclado. A gente vem tendo uma escuta que tem uma geração muito atenta de não quero mais ser descartável, não quero mais ficar com aquele porta-joia sem utilidade. Eu quero dar uma nova forma ao que eu tenho. Eu tenho uma joia de família, eu quero fazer uma interferência nela para poder usar, para eu ter desejo de estar usando essa peça. Então, dá uma nova forma a alguma coisa que já existe. Isso pode ser uma forma mais antiga, alguma forma que seja mais de outras épocas e que a gente possa dar uma nova leitura para ela. Então a gente tem, por exemplo, aqui é uma artista que ela desenvolve, ela pega porcelanas que ela acha quebradas, né, que ela garimpa, e com os cacos da porcelana ela constrói as joias dela. Essa, através do garimpo de botões antigos, de roupas muito importantes, ela tira cuidadosamente os botões e constrói joias a partir desses botões que passaram por roupas geralmente roupas de festa, roupas muito importantes, e tornam essas joias simples para você poder continuar usando, como se tipo, não fica no armário, dá uma nova forma para ela ser usada, né? Então a gente tem daí delicadeza, desde o vidro, uma peça de vidro, um pedacinho que ficou, e construir uma nova joia a partir disso. Então esse é um olhar também da gente pegar virar um pouco esses curadores, né? Fazer uma curadoria de referências de outras épocas, de produtos que estão sendo, e criar um novo a partir disso. Bom, o Tomorrow é a nossa última direção criativa, e era um hashtag Tomorrow porque assim, ela está em evidência. A gente não sabe direito o que vai ser esse futuro, ele está se desenhando, a gente tem uma série de expectativas
expectativa sobre eles e a gente não sabe ainda exatamente como que vai ser, né? Vai retomar? Como é que retoma? Vai retomar? Como é que eu vou me adaptar nesse novo processo? Como que eu vou voltar a consumir depois? O que eu aprendi a fazer durante a pandemia, será que eu vou saber, vou abandonar ou vou voltar a fazer? Então eu comecei a fazer compra de supermercado online, será que eu vou voltar só a fazer física? Ou será que de vez em quando eu vou fazer online e às vezes eu vou fazer física? Então a gente está num momento que a gente não sabe exatamente como a gente vai fazer. Então a gente tem muitos questionamentos sobre o futuro, mas a forma como ele veio para a gente durante todo esse processo, que a gente ficou muito online, muito dentro das telas, também mudou a nossa estética. A gente começou a ter uma avalanche de formas digitais, de imagens digitais, que mudou a nossa percepção estética. Quando a gente escutou tanto no rainbow, tanto, como chama o tie-dye, né, que são formas, uma pintura que a gente faz de forma artesanal, mas que tem toda uma referência digital estética, né? Ela parece uma pintura digital. Então a gente começou a ter uma fusão entre essa percepção estética do digital com a visão real. E isso eu acho que vai permanecer por um bom tempo. A gente tem que estar muito atento a tudo isso, principalmente quando a gente fala da iridescência, quando a gente pega e fala do furta-cor, quando a gente fala do gradiente. A gente vai ter muita ainda influência dessas sensações de cores em movimento, né? Então é uma atenção importante. Aí a gente tem uma questão do neon muito forte, né? Do questionamento dos milênios, né? Os milênios tendo um papel muito importante como os novos consumidores. A gente teve um movimento durante a pandemia que a gente chamou de nova mudança de guarda, onde os grandes líderes de empresas e de multinacionais que eram de uma geração X, foram substituídos por líderes da geração millennial. Então a gente tem hoje, até então a gente tinha um millennial que não tinha um poder de compra. Hoje a gente tem um millennial com poder de compra, porque eles assumiram cargos altos nas grandes empresas e mudaram a filosofia de trabalho dentro dessas grandes empresas, aonde a inclusão, aonde a aceitação, aonde a sustentabilidade ganharam valores muito importantes. Então, a gente tem que estar atento como que essa nova geração consome e o que ela considera importante na hora do consumo. Então, na hora que a gente chega nessa direção, é um olhar muito atento a esse novo formato de consumo. Então, a gente tem a primeira, que é o Screen Life, que é essa tela, né, a vida na tela, e que, assim, a gente precisa estar com a bateria cheia, né? A preocupação de todo mundo é onde tem uma tomada para eu carregar o meu celular, eu não posso pensar na possibilidade de estar com o telefone descarregado ou perder a bateria do meu computador, né? Eu preciso estar conectado o tempo todo. Então, a estética, a minha interação com uma tela quando a gente puxa lá no aplicativo que ele diz quantas horas a gente ficou conectado no celular, é assustador, né? A gente passa 8, 9 horas conectados no celular. Então, olha a estética onde está. Aqui, está no quadrado, né? Então, a gente começa a mudar uma referência de uma imagem como essa, que ela dá um aspecto irreal, começa a ser uma imagem comum para a gente, né? Essa forma, tanto que a gente começa a ver o símbolo do TikTok, que traz essa sensação, não traz esse desenho, e a gente começa a ver nos tênis essa pintura, que dá uma sensação de que é uma pintura digital, que é uma imagem holográfica, e na verdade a gente está trazendo isso já para o mundo real. Então a gente tem as formas geométricas facetadas, né? As formas negras com contraste com gemas de coloração intensa, fazendo esse contraste entre o preto e a intensidade da cor, formas octagonais, os círculos quadrados, listas, seja na composição de cravação, seja na composição de metal. A gente vê essa sensação de até um fone de ouvido vir um brinco, né? Eu faço uma estrutura, eu transformo um fone de ouvido num brinco, porque eu não vou desconectar dele, né? Mas eu entendo ele como uma joia. Então, aqui um anel que parece um cabo, né? de fibra óptica,
Então a gente começa a trazer essa estética, começa a fazer sentido. Eu começo a ver uma beleza aonde de repente talvez estivesse distante para mim. A segunda é a full voice. A gente nunca viu tantos movimentos, né? As pessoas, Black Lives Matter, perdi, gente, a expressão, gente, quem me corrige, perdi? Perdi. Tão forte que a gente teve, né? As pessoas não aceitando qualquer manifestação que acontece na internet, toma uma relevância. As pessoas sendo muito 880, não tem meio termo, né? Eu defendo o meu ponto de vista de uma forma agressiva, às vezes de uma forma sem um pingo de tolerância. Então, as pessoas estão querendo, o full voice é isso, estar com a voz cheia, né? De palavras para dizer. Eu estou cheia de opinião, eu estou cheia de vontade de manifestar o que eu sinto e eu não vou tolerar mais um minuto sem falar nada. Então isso a gente traz, a gente nunca viu tanto, né, as joias com escrita, né, tanta letra, palavras contando algum sentido, construindo uma frase inteira, fazendo uma oração. A gente trouxe a letra como expressão de diálogo e a gente vê isso crescendo muito. A gente achou que essa tendência das letras iam passar e não, elas estão tomando uma nova força, tomando uma nova forma de expressar, mas as pessoas estão querendo se expressar de alguma forma, né? Então a gente tem aqui o titânio como o símbolo de força, né? O metal duro, o metal resistente. Então trazendo essa minha bravura, essa minha resistência, o quanto eu sou radical nessa minha forma de pensar e como eu vou defender isso, seja de que forma for. Então metais como o titânio ganham bastante espaço, as cores negras, o ródio negro, nessas peças que trazem uma expressão de fala, né? Onde eu quero ter um espaço de fala. A segunda é a terceira, né, nossa, e última é o playful. O playful é que assim, tudo bem, nós vamos ter esse futuro, mas ele também pode ser leve e divertido, né? Eu não tenho que criar um futuro catastrófico, onde eu vou ter tudo pode ser pior. Eu posso levar isso com leveza e achar um bom humor. Então, é como se eu quisesse brincar com tudo isso, ter um pouco mais de bom humor, de divertimento. Então, a gente começa a ter joias como parecendo uma pipoca, né? A gente pega os ícones dos emojis todos, trazendo expressão de inspiração para joias. Então, eu posso transformar o meu dia a dia de uma forma mais leve, mais descontraída, mais feliz, né? Então, olha, os anéis que você compondo todos eles formam um hambúrguer, né? Aqui eu tenho uma joia que parece um comprimido, ou bala. Aí eu tenho pirulito, eu tenho uma que parece um jogo de Lego, eu tenho a outra que parece um arco-íris. Então eu vou trazendo uma leveza, né? Se a gente pegar a Sauer trabalhou muito bem isso, com o anel espaçonave, o anel livrinho que abre e vira as páginas. Então a Sauer está trabalhando fortemente, tanto no Cultural Ethos, quanto dentro do Tomorrow, trazendo esse bom humor em peças irreverentes. E, gente, são peças de valor agregado alto. Não é porque ela é divertida que ela tem que ser barata. Isso é muito importante, né? O bom humor é valioso, né? Então a gente não pensa que a gente só pode trazer isso em peças que têm um custo baixo, porque elas também estão vindo em valores altos. Então, essas são as 4 macro direções, né, gente? Desculpa, as 4 macro tendências com as 12 direções criativas. Dentro do DGNG Book a gente traz as cartelas de cores, a gente traz a parte de formas e materiais. São mais de 500 imagens pesquisadas e classificadas dentro do e-book. E a gente preparou para vocês, aqui só para mostrar do que evoluiu do ano passado para esse ano, né, que a gente teve o caderno DGNG Book 2021, e como as tendências evoluíram, né, que a gente depois, qual virou que tendência, né, porque a gente acompanha o movimento das tendências que ganham relevância, das tendências que acabam perdendo força.
Então, essas foram as que se tornaram mais fortes. E a gente, aqui tem, que eram as do anterior, e agora são as dessas. Então, se veja que tem algumas tendências que continuaram em evidência. E a gente trouxe para você aqui, para todo mundo que está participando da Tecnogold, a gente fez um cupom. Vocês terão 25% de desconto para quem tiver interesse em adquirir o DGNG Book. Então, como eu disse, ele tem mais de 500 imagens, são as 4 cartelas. E a gente tem uma série, convido vocês a conhecer, vai ser um prazer de vocês conhecerem o material e quiserem sempre trocar informações sobre eles, trazerem o feedback da opinião de vocês. E na hora, pelo Eduz que a gente faz, né, vocês baixam o arquivo, então colocando o Tecnogold 25, na hora do cupom, vocês têm 25% de desconto na compra deles. Eu deixo aqui também todos os meus contatos, convido também vocês a acompanharem o DGNG Design Negócio, que é o nosso Instagram, e a Hora do Café Oficial. Inclusive, a gente vai estar aqui amanhã, nesse palco, fazendo entrevistas com pessoas, designers de novas marcas, que estão construindo, começaram pequenas, crescendo pela internet ou pelo e-commerce, e a gente vai trazê-las aqui para contarem para a gente na Hora do Café a experiência delas no mercado, como elas começaram a construir a marca delas, como elas cresceram. Vão ser 3 marcas, 2 designers que atuam fortemente dentro da indústria e do varejo e que vão estar aqui contando para a gente um pouco da experiência delas. Então, convido vocês a partir da 1h, a gente vai estar aqui e às 6 horas a gente vai estar fazendo uma live, onde o Manuel é o meu convidado nessa live. A gente vai estar com a Serra Douro, que é uma empresa de Minas Gerais, que tem um trabalho de sustentabilidade espetacular, e ela vai estar, a gente vai estar gravando aqui ao vivo, então vai ser um prazer tê-los aqui. Eu agradeço, deixo aqui, acabou, tirou meus contatos. Mas para vocês poderem, qualquer pergunta ou dúvida, a gente está à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer enorme para mim. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer alguma consideração? Olá, boa noite. Falando de sustentabilidade, você acha que vai ter alguma alteração, principalmente na quilatagem do ouro, trazendo novos materiais nesse sentido? E novas cores também? Qual é o seu nome? Marcelo? Celso. Celso, obrigada pela pergunta. Eu acho que com certeza, eu acho que a gente está tendo vários questionamentos novos, né? Várias marcas já estão testando a entrada do ouro 10, a gente tem marcas testando o ouro 14, né? A gente já sabe que isso, nos Estados Unidos, o ouro 14 já é extremamente consumido. A gente tem falado muito dos diamantes de laboratório. Então, tudo isso ainda é muito novo. Eu acho que a gente não tem ainda nenhuma pesquisa, nenhuma conclusão sobre isso, porque a gente percebe em regiões do Brasil a aceitação diferente. Quando a gente pega o Rio Grande do Sul, eles já aceitam o ouro 10 com muito mais facilidade. Quando a gente chega aqui em São Paulo, a gente tem uma geração de consumo que aceita o ouro 10 e outra que ainda não. Então, a introdução do ouro 10 ele vai depender muito do estilo da sua marca, né, com qual público você fala, em que região você está, e eu sempre acho que a comunicação é fundamental. A gente vai ter que ensinar o nosso consumidor a consumir esse ouro 10 ou a consumir essa gema de laboratório, com segurança, ele entender o que é, qual é o valor e qual é o valor que ele percebe sobre isso, né? A gente já tem hoje algumas, principalmente da geração milênio, questionando, né? A gente tem a Pandora anunciando que a partir de agora ela só vai usar gemas de laboratório. Então a gente tem uma grande marca já tomando uma decisão em relação à sua forma de oferecer os seus produtos. Então a gente vai perceber, eu diria que a gente está no meio do furacão acontecendo, né? A gente está no meio desse processo que ainda vai demorar um tempo. Mas o que é importante é a responsabilidade que a gente vai ter que ter para fazer esse processo. Em termos de informação, de garantir que realmente ele está comprando, não tem uma confusão desse produto dentro da loja, ele não se sentir comprando coisa errada, ele achar que ele está comprando uma coisa e está levando outra. Então a transparência nessa comunicação vai ser fundamental
para que ele permaneça como um desejo de consumo, né? Para a gente não fazer um tiro e sair de forma errada, né? Mas eu acho que sim, que tem uma expectativa maior do que a gente tinha antes em relação a esses produtos. Né? A gente sente a prata já sendo um reflexo disso, né? A prata tem um movimento aí bastante consistente, né, de aceitação. Né? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que tem mais a ver com o assunto de amanhã, que é sustentabilidade, mas sustentabilidade é uma tendência, né? E eu queria saber em relação ao posicionamento de marca, porque quando a gente fala de sustentabilidade no design de joias, a gente está falando de uma escala que não tem exatamente uma relevância sustentável. A gente tem um discurso sustentável, a gente tenta trazer a sustentabilidade como a gente pode, com reaproveitamento de materiais, limpeza. Tem uma pesquisa muito grande em relação à purificação do reaproveitamento, né, de malha de prata ou reaproveitamento de materiais, mineração urbana e tal. Mas como que a gente traz isso de forma coerente para a nossa marca? Sua pergunta é excelente, né? É um desafio muito grande e eu vou dar um exemplo para você de como isso pode ser feito, tá? Eu acho que a gente tem que olhar como que as marcas estão praticando isso. Um tempo atrás eu fiz uma imersão, a gente passou um dia fazendo uma imersão dentro da Gucci para entender todo o reposicionamento de marca da Gucci, como que ela pensa. E uma das perguntas foi em cima disso que você falou. E o que eles colocaram para a gente? Olha, aqui dentro dessa loja, né, eu tenho essa coleção que é da Stella McCartney. Essa coleção é 100% reutilizada. A linha é de reuso, o tecido é de reuso, tudo, o botão que está usando, todo o processo é feito, só até nos mínimos detalhes, 100% de reuso. Essa é uma coleção dentro da loja. Eu tenho essa outra coleção que traz um linho reciclado, mas a linha já é uma linha, então ela tem 80% reciclado e 20% não. Ela tem uma outra linha dentro da loja que ela tem 50% reciclado ou 40% e tem uma linha que não tem nada de reciclado. Então ela entende que ela ainda atende um público que tem uma expectativa em relação à marca. Então, se você já está aberta, falando para o seu consumidor, se você já tem um público que demanda o seu produto, a gente vai ter que fazer uma cultura para esse novo cliente. Então, uma das formas é você pensar na forma da distribuição do produto, das suas coleções. Então, eu vou fazer uma nova coleção eu faço geralmente 100 novos modelos a cada X tempo. Então eu vou ter que pegar esses produtos, quantos deles eu vou fazer serem 100% reciclados? Dentro do que eu posso. Então de repente eu vou fazer uma troca de ouro, eu vou receber o ouro do meu cliente, então eu vou ter uma transparência de dizer, olha, de acordo com o saldo de ouro que eu tiver da troca de ouro, vai dar para fazer 10 peças, 5 peças, uma peça, concorda? Eu vou trabalhar em cima da demanda. Tem uma empresa que faz a melhor goiabada que eu já comi em Minas Gerais, viu, Manuel? E ela tem uma plantação de goiaba. E assim, quanto der de goiaba, vão ser quantas goiabadas eles vão vender. Então a gente fica rezando para ter a melhor colheita de goiaba, porque fica todo mundo na lista de espera daquela goiaba. Então se der uma praga e só teve 3 goiabas, só vai sair um doce. Entendeu? Então, o valor do produto vai ficar de acordo com a oferta da matéria-prima. Esse é um formato que algumas empresas estão tomando, né, de poder usar. Mas se eu não quero ficar nessa demanda, daí isso funciona para uma empresa de pequeno porte, em função dessa forma de processar o produto. Mas se eu trabalho numa escala maior, eu preciso organizar dentro, quanto que eu consigo, de fato, dentro do meu novo produto, trazer uma consistência reciclada. Né? Então eu tenho que ter certeza, eu tenho que falar com o fornecedor, eu tenho que pensar na matéria-prima, eu tenho que estudar tudo isso para entender que, poxa, nessa coleção eu consigo que ela seja 70% reciclada. E aí sim, se eu tenho essa transparência, eu consigo trabalhar na comunicação disso. Né? E eu começo a ter uma verdade sobre isso. Então eu gero uma expectativa, eu gero um relacionamento e eu agrego um poder para quem consegue consumir esse produto.
Então é um processo isso, né? Então a gente, quando você fala na hora de pensar, pensa quantos por cento você vai ter de cada coisa. Só que o que a gente não pode dizer assim, a minha marca só usa ouro reciclado. Eu tenho visto isso. E na hora que você vai entrar, não é 100% dos produtos que são com ouro reciclado. Então, eu tenho produtos com ouro reciclado, mas não 100% deles. Né? Então, não tem problema nenhum você ser parcialmente reciclado, você fazer o processo, até porque a gente ainda não tem os recursos todos para isso, em todos os aspectos. Né? Então, eu acho que esse processo ele vai ter que se acontecer, ele vai ter que ser gradativo, vai ter que ser aos poucos. Eu acho que essa é a melhor forma, é você estudar quanto de fato você consegue entregar reciclado. Respondi? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá bom, gente. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês aqui amanhã. Vai ser um bate-papo bem legal. Boa noite.